Vida, morte. Vida, morte como uma palavra só, não como duas. Uma não se opõe à outra. Vida e morte são um par, como o dia e a noite. E dentro das tradições budistas, nós dizemos que este é o grande assunto, o assunto principal que todos nós, seres humanos, devemos tentar entender. O que é vida? O que é morte? A vida após a morte após a vida, após a morte a vida? Veja, são perguntas que nós temos que nos fazer. E existe o fundador da minha ordem no Japão que ele diz o seguinte: a vida é um período em si mesma e a morte é um período em si mesma. A vida tem começo, meio e fim, a morte tem começo, meio e fim. Olha que interessante, porque geralmente nós pensamos, né, que morreu, acabou, é morte, agora só existe o mundo da morte, mas a morte acaba. E quando a morte acaba, o que acontece? A vida. E é um processo incessante. Por isso, no budismo também se fala que o ensinamento superior é o não nascido e o não morto. Nossa, o que quer dizer isso? E a gente vai pensar um pouco em Lavoisier, que vai dizer: na vida nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E é um pouco por aí. Está tudo num processo constante de transformação. E nós somos esse processo. A Ana, que é da Bela Editora, há uns anos atrás, nós fizemos um livro que chama O Sofrimento é Opcional. E logo que terminamos esse livro, ela me levou a Portugal, participei até no festival literário em Portugal, foi muito bonito, em Óbidos. E depois disso ela disse: Monja, vamos escrever um livro sobre a morte? Vida após a morte, ou morte e vida, o que a senhora quiser. Pense nisso. Isso já faz uns 3 anos, acho. E eu fiquei com aquilo no fundo da cabeça, e esse ano que nós tivemos tantas dificuldades com a pandemia, tantas pessoas morreram, tantas covas comuns que foram abertas. Nossa, esse ano, sabe, em novembro, no começo de novembro, me convidaram para um retiro em Auschwitz. Claro que eu não fui a Auschwitz, foi um retiro virtual, de um grupo chamado Zen Peacemaker, Zen dos Fazedores da Paz. Eles todos os anos, há quase 30 anos, vão para Auschwitz no começo de novembro e oram por todos que morreram lá. E eles foi só 3 horas por dia durante 4 dias, e eles passaram filmes, os filmes das vítimas do Holocausto, uma coisa terrível, medonha. E lá não dava nem para fazer covas. Teve um momento que tinham covas comuns, mas os corpos eram jogados diretamente, porque morriam de 2000 em 2000. Vocês sabem que no mundo está acontecendo isso agora com a pandemia? E abriram covas, até pediram que não fossem mais covas comuns, né? Começaram a fazer covas separadinhas, porque era um desespero, né? E é um desespero. Então a gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito grave e aguardando vacinas, por favor, que cheguem logo para diminuir os sofrimentos, as mortes, as contaminações, não é? Então, quando a gente fala vida, morte, este ano é um ano muito trágico para o mundo todo, um ano de muito sofrimento, de muitas dores, de muitas mortes, de muitas doenças. E ela me disse: Monja, vamos fazer esse ano, por favor? E vamos lançar no dia 2 de novembro, dia de Todos os Mortos, né? Dia de Todos Santos e no dia seguinte, Dia dos Mortos. E eu corri, ela correu também e saiu com essa belezinha aqui, um livro muito bonito. E eu acho que é muito importante, sabe? Nós precisamos nos questionar o que é vida, o que é morte. E como o Zen Budismo pode ajudar a entender a vida, lidar com a morte e superar crises. Eu vou ler um trecho para vocês. Eu gosto de abrir assim de repente. Vamos ver. Vida e morte não são dois. Tal é a interligação que se torna impossível falar da vida sem citar a morte, do nascer sem o morrer, da alegria sem a tristeza, pensar o dia sem lembrar a noite, e todas as etapas do amanhecer e do anoitecer. O mestre Eihei Dogen Zenji, ele é fundador da minha ordem, um japonês. Não precisa saber o nome dele, é um nome difícil, sabe? Ele viveu de 1200 a 1253, século XIII, né?
Ele deixou entre seus vários textos um capítulo chamado Shoji, que quer dizer vida-morte. Os caracteres, o Sho significa nascer ou viver, surgir, aparecer. E Ji significa morte, desaparecer. E eu vou ler um trechinho dele, desse meu mestre fundador lá do século XIII, no Japão. Um monge incrível, sabe? Ele pensa de uma maneira tão maravilhosa. Existe budismo de várias escolas diferentes, várias tradições. Quando eu encontrei este pensador, que é um grande escritor, um grande poeta, e eu comecei a ler os seus trabalhos, eu fiquei tão maravilhada que eu quis me tornar monja, porque eu não encontrei nada anterior a ele que fosse tão significativo para os meus questionamentos. E os meus questionamentos eram: quem sou eu? Por que estou aqui? Deus existe? O que é Deus? Existe vida após a morte? Existe renascimento, reencarnação? Para que serve essa existência? Por que eu nasci nesta época? Eu podia ter nascido em qualquer outra época, mas por que nesse instante, nesta família, nesta cidade, eu nasci? Tem algum significado ou não tem significado nenhum? Será que é só o DNA que está querendo se manter vivo? Ou será que existe algo mais? Então, essas questões que me atormentavam desde os 11 anos de idade. E quando eu encontro o mestre Dogen, a prática do zazen, da meditação, falei: nossa, finalmente parece que as respostas vêm vindo. E as respostas não são respostas definitivas, são respostas que nos levam a questionamentos. Eu vou ler para vocês esse trecho que é do mestre Dogen. Pensar que nos movemos do nascimento para a morte é um engano. Nascimento é o estado de um momento, de um instante. Tem um passado e terá um futuro. O momento do nascer, né? Por isso, nos ensinamentos de Buda, dizemos que o surgimento é o não surgimento. Há uma instantaneidade no surgir e no desaparecer. Extinção, morte, cessação ou desaparecimento também é o estado de um momento. Também tem passado e futuro. Por isso dizemos que desaparecimento é não desaparecimento. No tempo da vida, não há nada além da vida. E no da morte, nada além da morte. Não os confronte dizendo que os serve ou que os evita. Não é interessante? Não é? É um novo olhar, não é? E é um olhar que eu aprecio muito. O instante do nascimento é aquele instante. E a vida é feita de instantes. E um instante leva a outro instante, sim. Há uma analogia que eu gosto muito do oceano, do mar. Imagine-se na beira da praia. Então, vem ondas, na verdade. Algumas ondas são formadas lá em alto mar. E algumas delas vão formando, elas ficam enormes, como fica lá em Portugal, em Nazaré, né? As grandes ondas que os surfistas muito experientes gostam, né? É aquelas ondas enormes. E depois elas vêm, elas quebram e vão morrer na praia. E na maneira que elas quebram na praia, depois elas voltam e vão formar outra onda, mas não é mais a mesma. Veja que interessante. Cada uma das nossas vidas é como se fosse uma onda no mar. Tudo é água salgada, o elemento básico da existência, que os cientistas vão dizer que somos poeira cósmica, que somos feitos, a nossa matéria-prima que faz o nosso corpo é poeira cósmica, a mesma de estrelas, de cometas, de planetas. Isso é a constituição física do nosso corpo. E não é fixo nem é permanente. Veja bem, nós estamos, pela força da gravidade, presos ao planeta Terra. O planeta Terra, ela gira em torno de si mesma em 24 horas, não é? Forma um dia e uma noite. E gira em torno do Sol
em 364, em 360, em pouco de mais 300 dias, varia um pouco, né? 364, 5 varia. Então, nós temos a vida e a morte, um processo de rotação e translação do planeta. E nós somos a vida desse planeta. A gente nasceu um determinado dia, surgimos do meio aquoso do útero materno para esse meio menos aquoso, o meio mais de oxigênio, que é aqui onde nós estamos agora. Mas nós já estávamos lá no útero materno. Aliás, nós já estávamos no óvulo materno, no espermatozoide paterno, que veio dos avós, dos bisavós, do tetravós. Nós somos a vida desse DNA incessante, passando de geração a geração, e é num contínuo, mas não é o mesmo. Eu não sou idêntica nem à minha mãe, nem ao meu pai. Eu carrego ambos em mim. E quando eles morreram, e fiquei triste com a sua morte naturalmente, não significa que eles desaparecem. Eles vivem em mim. E às vezes eu me reconheço, atuando, falando ou pensando um pouco como meu pai ou como minha mãe, porque eles continuam vivos em mim. E tudo aquilo que eles viveram e fizeram é o legado que eles deixaram, não só para os seus familiares, para a humanidade. E cabe a nós levar isso adiante. Nós não paramos ali. Nós não paramos só no pranto da saudade, mas no reconhecimento que eles vivem em nós. E é um pouco o que ele está dizendo. O momento do nascimento é um momento único, é breve. É aquele instantezinho que o bebê sai do útero materno. E o momento da morte também é um instante. Havia uma vez uma moça que me pediu para ir ao hospital. O pai dela tinha morrido e ela queria que eu fosse fazer oração no leito. Geralmente nós budistas fazemos isso, né? Primeiro você visita o doente antes dele morrer e avisa que vai morrer. Sabe aquela história de dizer, você vai ficar bom, você vai sarar? Não. Vai sarar da doença da vida, né? Vai morrer. Então nós achamos que é mais digno e honesto você falar para uma pessoa que está morrendo que ela vai morrer. Prepare-se. Está chegando ao fim dessa existência. Se você fez alguma coisa que não foi benéfica, arrependa-se, purifique-se. Foram inúmeras causas e condições que fizeram você tomar, às vezes, decisões que não foram benéficas. Eis o momento de se purificar e de se arrepender. E para esse arrependimento há um poema. Ele diz assim: todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, à minha raiva, à minha ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca, da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Não é importante? O arrependimento nos coloca em nível de grande pureza. Quando eu vou fazer serviços fúnebres, e eu faço muitos, já fiz muitos no Japão. Eu fiquei 12 anos no Japão e fiz muitos serviços fúnebres, junto com outros monges e algumas vezes sozinha, para pessoas japonesas. Eu não conhecia nenhum brasileiro lá. Então, eu trabalhei na comunidade japonesa, cuidando da colônia, dos cidadãos do Japão, em velórios, em enterros e cerimônias memoriais. Também fiz casamentos, bênçãos de criança, práticas de meditação, aulas de budismo, tudo isso no Japão. É importante lembrar, né, que no momento do velório, do enterro, a primeira coisa que a gente faz para o morto e para os parentes do morto é esse verso do arrependimento. Não só a pessoa que morreu precisa se purificar para entrar no reino da morte, como aqueles que ficaram também precisam se purificar frente ao que morreu, arrependendo-se se foram grosseiros, se foram rudes, se não tiveram um tratamento adequado, para que haja uma purificação nesse momento. Lembrando que no Japão, talvez 99% das pessoas são cremadas, porque as terras são poucas, porque é considerado mais saudável,
não tem poluição de solo, né? Então tem várias razões. E na Índia também é assim. Na Índia, uma vez, eu assisti uma cremação na cidade de Varanasi. Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo, de ruelinhas muito estreitas, onde tinham grandes palácios. As pessoas ricas tinham palácios, casas maravilhosas, palacetes virados para o rio Ganges. Hoje em dia, o que eram esses palacetes são casas de pessoas muito pobres, morando cada uma em quartinhos pequenos. As ruas continuam muito estreitinhas e tem o gado. O gado é considerado sagrado, não é? Porque o gado é o elemento onde Shiva, onde Krishna é o Krishna anda em cima de um boi, não é isso? Então não pode comer boi, não pode comer. Então não se come boi, se pode tomar o leite da vaca, o leite é usado, mas a carne de boi não se come. Come porco, come galinha, come gato, come outros bichos, não é que não coma carne nenhuma, só não pode comer a carne do boi. E estava eu lá em Varanasi, andando na rua, nessa rosinha estreita, lá tem um boi na frente, tem um cocô no chão, xixi no chão. E você sabe, cocô de gado, xixi é grande. E é gado de rua, assim, não é gado tratado. Alguns são magrinhos, alguns são doentinhos. E as pessoas, quando passam, põem a mão na cabeça do boizinho assim, e depois põe na sua, né? Que abençoe, porque ele que leva Krishna, que é uma deidade, né? E assim eu cheguei até o lugar do crematório. E no lugar do crematório, as pessoas, mulheres, não podem entrar. Mas havia uma casa de idosos, e eu subi lá em cima, tinha uma senhora muito idosa que disse para mim: eu vim aqui, estou esperando a minha morte, porque quando eu morrer, eu quero ser cremada aqui, na beira do rio Ganges. E fiquei olhando lá de cima, tinha colunas, era uma casa, era um palácio, era um palacete. E em cima tinha um terraço, onde provavelmente no passado as pessoas muito ricas ficavam ali vendo o pôr do sol, o nascer do sol, né? Apreciando o rio Ganges. E hoje moram pobres. E lá embaixo havia uma cremação. Então várias pessoas vieram trazendo um corpo, né? Eles vêm carregado assim em bambu e cheio daqueles panos com Krishna, com Shiva, panos desenhados, né? São panos fúnebres. E é feita uma pira crematória. Conforme a casta da pessoa, é onde essa pira crematória é feita. Primeiro coloca numas escadarias que dão para o rio Ganges e põe a aguinha na boca. A água do morto, né? A aguinha na boca, 5 vezes, que seriam 5 elementos que formam o nosso corpo e a nossa vida. Depois disso, é levado para a pira crematória e o filho mais velho, ou um homem da família, ou se não tem um sacerdote, vai lá e vai fazer 5 voltas em torno do corpo do morto, na pira crematória, que ainda não está acesa, e vai acender pelos pés. E depois jogam incensos perfumados. Leva cerca de 2 horas. E lá de cima eu pude observar. Nós derretemos. O nosso corpo vai derretendo, 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 e no fim fica só uns ossinhos, e com um bambu uma pessoa vai lá, pá, bate na cabeça, que abre, diz que então o espírito se vai, e o resto é jogado no rio Ganges, onde tem alguns homens com umas peneiras, peneirando se sobrou algum dente, um relógio, algum objeto que possa ser reutilizado. Então, é uma coisa muito forte de se ver, mas ao mesmo tempo é muito natural. O que é incrível, eu nunca vi uma cremação antes, e de repente é como se eu tivesse visto a minha vida toda. Nós temos em nós memórias ancestrais. Não é assustador, não é apavorante, e apenas lembrar. No Japão também é feita a cremação, mas a cremação são dentro de fornos fechados. Você leva, com toda a família, você vai até a porta do forno, aí a maca, que é de metal, entra dentro do forno com o caixão, a portinha se fecha, a gente faz uma prece, oferece incenso e espera. Leva também cerca de 2 horas. 2 horas depois, eles nos chamam, eu como sacerdotisa fazendo as preces, e os familiares vão ao lado da maca, não tem caixão, não tem nada, tem pedaços de ossos. É tão quente que não fica um fêmur inteiro, ficam pedacinhos de ossos. E os familiares com rachis, aquelas pauzinhos de metal, vão pegando e vão pondo dentro de uma urna de porcelana, 2 a 2.
E a última parte é o que coloca daqui, chama nó do botoquê, que é esse ossinho daqui, que parece um budinha sentado em meditação. E aí fecham essa urna de porcelana, põe dentro de uma caixa de madeira e cobre com um papel brocado. Porque o que foi um ser humano é sagrado. Então não é só a vida que é sagrada, a morte é sagrada. E a morte, o corpo do morto é tratado, respeitado. Todo o tamponamento é feito em frente da família, a troca de roupas em frente da família. Aqui no Brasil não, né? O pessoal tem medo, manda você sair do quarto. Quando meu pai morreu, você não saia, não vai assistir. Eu falei, não posso, eu preciso orar por ele. Eu tenho que contar para ele o que está acontecendo. Ah, mas ele morreu. Eu falei, pois é, ele morreu, mas eu ainda falo com ele. E eu digo a ele, papai, você morreu. Antes de morrer, quando eles iam começar a grande sedação final, ele estava num hospital, eu disse a ele, papai, agora acabou. Agora vá para a luz infinita. Uma das minhas irmãs chorava, a outra irmã estava indo embora, dizendo, são duas loucas, né? Imagine falar para ele que ele vai morrer. Pois vai. E a gente tem que contar para a pessoa que está morrendo que ela vai morrer, que ela se purifique, que está tudo bem, que ela fez o melhor que pôde fazer com as causas e condições que teve na sua vida e que ela merece ir para a luz infinita. Não precisa ficar em planos inferiores de existência, não precisa ficar vagando por aqui. Aqui nós damos desse nível. Esse ser que morreu, a gente caminha que vá para a luz infinita. E diz que essa luz é tão brilhante, que às vezes a pessoa, quando morre, até se assusta, né? E a gente fala, não tenha medo. É tudo que apareça para você no momento da morte são fabricações da sua própria mente. Procure pela luz infinita, que é lá que você vai. Ela é muito brilhante. E eles costumam descrever isto como se houvesse um grampo de ouro puro, que um raio de sol batesse, e a luz que surge, essa luz dourada, essa é a luz para onde nós devemos ir no momento da morte. É interessante, não é? Eu não sei se é assim. Como uma vez falou Sua Santidade o Dalai Lama, eu só vou poder certeza quando for o meu momento, quando eu morrer. Quando chegar o instante da minha morte, é que eu vou comprovar se é assim mesmo. E o Dalai Lama até disse: estou esperando para ver se é assim, não é? Então a gente pode ser mais lúdico com a morte e menos tenebroso, pesado, né? Uma coisa medonha, morrer deve ser horrível, né? Fantasmas, né? Ah, aquelas coisas de pessoa meio morta, meio viva, né? Que anda arrastando os corpos em pedaços. Não é assim. O que a gente ora e o que a gente faz é que o morto esteja morto, que você vá para o reino da morte. E a única coisa que nós levamos para o reino da morte é o nosso karma. Agora, o que é karma? Karma são hábitos, são ações que deixam marcas, resíduos e tendência à repetição. Vamos voltar para a onda do mar. Então, uma das nossas vidas, vamos dizer, esta minha vida de agora é uma onda que se formou com as inúmeras causas e condições da lua, do vento. O mar estava lá tranquilo e veio e formou uma onda. E esta onda vem, ela tem seu começo, meio e fim. Algumas delas vão morrer lá na praia, velhinha, de cabelo branco, aquela espuminha, né? Uma onda que veio lá de longe, ela se quebrou e vai morrer na praia. E daí ela vai o quê? Ela volta, mas não é mais a mesma. Em todos os momentos, a água está em transformação. Em todos os momentos, a vida é transformação. Desde o momento da formação da onda, ela não é uma coisa fixa, ela é feita de moléculas de água e sal e iodo, não é? E ela está em movimento. O movimento da onda, ao crescer, ela toda está em movimento. O movimento dela, ao ficar no mais alto que ela pode, toda ela é movimento. O movimento que ela começa a dobrar e se quebrar, continua toda ela. Ela não é a mesma. Ela não é a mesma do momento que começou a sua formação, não é a mesma no momento da infância, da adolescência, da idade adulta, quando começa a nossa decadência física, né? Que a gente pode chamar de velhice, alguns morrem velhos e muito saudáveis, não tem decadência nenhuma, mas enfim, e a gente vai indo, até que a gente desaparece como onda. Mas virou o quê?
mar. Nunca deixou de ser mar. E nunca deixou de ser movimento. Nunca deixou de ser transformação. Mas da maneira que esta onda se formou, que quebrou e terminou, e da maneira também que todo o seu meio ambiente, tudo que cerca a formação do mar, da praia, se tem abismos, se não tem abismos, vai causar o retorno e a outra onda que virá, que não é mais a mesma. Percebe? Isso é ensinamento de Buda. Ele é um pouco diferente de falar de reencarnação, que é a mesma alma, o mesmo espírito que reencarna. Para nós não é assim, porque o mesmo não existe. Cada instante é único. E nós oramos até 49 dias. 7 vezes 7 vidas, 7 semanas, que significa um período de transmigração. Olha que interessante. Dizemos assim, ó, que a vida e a morte é uma circunferência. Isso é vida e morte. Aqui onde nasceu. Aí vem, vai para cá. Aqui nasceu e veio, aqui morreu. É metade da circunferência. A outra metade se completa, sabe em quanto? 49 dias. É um tempo de transmigração. E você pensa que do jeito que parou aqui quando morreu, vai continuar igual? Não, 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 não. Vai abrir para você, no momento da morte, algum universo que tem a ver com o karma que você produziu na sua vida. Por isso que a gente começa com arrependimento. Se tive pensamentos que não foram benéficos, ações e palavras que causaram desagravo, desarmonia, brigas, confusões, abusos, discriminações preconceituosas, qualquer coisa desse gênero que eu possa ter feito durante a minha vida, neste momento, se eu não me arrependi antes, este é o momento do arrependimento, para que haja purificação. Porque o que vai aparecer para mim vai ser mundos relativos àquilo que eu fiz durante a minha vida. Não é assim que as outras tradições falam? Que no reino da morte, no budismo, tem Yama, né? Que é o deus da morte. Yama também está lá, com as balancinhas, tudo tem balancinha. Você não pensa que você escapa da balancinha porque ficou budista, não, né? Tem balancinha, onde vai pôr o bem e o mal. Opa, opa, opa. E para que lado pesar é o que você vai passar. Pode ser sofrimentos, angústias, ansiedades, ou pode ser alegrias, contentamento. E é isso, por isso que a gente reza durante 49 dias, dizendo àquele, àquela que faleceu, vá para a luz infinita. Arrependa-se, purifique-se e vá para a luz infinita. E nós pedimos a companhia dos Budas e Bodhisattvas, dos seres iluminados, que venham junto nesta viagem. E nós dizemos que morreu uma viagem. E antigamente as pessoas todas eram enterradas como um peregrino. O peregrino no Japão põe uma capa branca por cima, né? Tem uma roupinha, põe a capa branca, põe as sandalinhas de palha de arroz para caminhar, leva um cajado, um chapelão, e muitas vezes a gente põe um dinheirinho se houver pedágio. No reino da morte pode ser que haja pedágio, que você deixa dívidas e vai ter que pagar. Então tem um dinheirinho ali dentro do caixão de defunto, gente. E tem uma faquinha, como um canivete, uma faquinha, toda coberta com um papel de um pano de brocado dourado. Aqui, fica aqui dentro. Se tiver que abrir caminho, gente, como que será? O que vai acontecer para este ser que morreu? Nós não sabemos. Então, nós preparamos para essa viagem. Então, vai fazer uma viagem. Quem não vai fazer a viagem, fica triste, né? A gente pode acompanhar a pessoa até a estação de trem, de ônibus, aeroporto, né? Mas você não pode entrar lá. Você vai até a estação e depois você se despede. Tchau. A gente fica com saudades. Na mesa vai ficar faltando um lugar. Você vai querer telefonar, não tem mais comunicação, né? O telefone não funciona. Então tem saudades. Mas o que você pode fazer é acompanhar até o finzinho, com respeito, com dignidade, e agora a pessoa vai nessa viagem. E quem vai, diz que é super novidade, porque de repente ganha um corpo etéreo e não sabe controlar direito, atravessa a parede, quer falar com o parente, bate o parente não sente nada, não sabe o que que é. E você falando, oi, eu morri, o que que aconteceu? E ninguém responde diretamente.
não cria esse vínculo de comunicação. Não é engraçado pensar nisso? E que tem que descobrir como é que lida com esse novo estado. E o que a gente reza é que em 49 dias, se não antes, alguns até na hora da morte já vão direto para a luz infinita, outros ficam vagando um pouquinho. Então a gente reza para eles, vai, 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 vai. E é o tempo também dos familiares re reconstruírem essa trama da existência, porque nós vivemos em rede, em comunicação. Então, quando morre alguém, é como se um fio dessa trama se rompesse, fica um buraco. Não adianta dizer, você não pode enfiar qualquer coisa nesse buraco. Tem a tristeza, a saudade, tem que reorganizar a vida, tem papéis jurídicos para fazer, tem os objetos que essa pessoa usou, como vai dividir, para quem vai dar, o que, que vai guardar, guardar alguma coisinha ou outra, não vai guardar tudo, não é? Dá para quem precisa compartilhar, como alguns que oferecem seu corpo em doação bonito, não é? Um monge muito querido, Sawaki Kodoroshi. Sawaki Kodoroshi foi um monge extraordinário. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial e quando ele morreu, ele disse que entregava o seu corpo à medicina e que usassem o que pudesse usar. Ele já não era tão jovem, né? O que vocês quiserem, vocês usem. É todo de vocês. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, o corpo do morto, onde é que está? Será que o corpo do morto é tão importante assim para você? Ou aquilo que este ser humano foi e que deixou em grande memória? É o que eu tenho falado durante 2020 para todos os parentes e amigos daqueles que morreram da Covid-19, que de longe, por telefone, por plataformas, nós fizemos as cerimônias fúnebres, as cerimônias memoriais. Você não perdeu, você ganhou durante anos a companhia dessa pessoa que foi bondosa, que deixa saudade e que deixa em você alguma coisa boa, para que você se torne um ser do bem. Você ganhou. Você ganhou anos dessa convivência e agora se despeça com dignidade. De Portugal, uma senhora me mandou uma mensagem. Minha tia, que era praticamente a minha mãe, ela morreu da Covid-19, foi lá no comecinho, lá em abril, e eu não pude, não teve velório, não teve enterro que eu pudesse participar, e eu fiquei muito aflita, que eu queria fazer um gesto de despedida, e ela me mandou as fotos, sabe? Ela comprou um buquê de rosas brancas. Ela foi até uma praia e jogou no mar. E ficou observando. Ela me mostrou essas fotos, né? Do buquê de rosas brancas, na qual ela se despedia com respeito e gratidão, essa titia mamãe que se foi antes dela. Nós temos meios de nos despedir com respeito, com dignidade e lamentando, sim, que muitas vezes não foram tomadas as medidas adequadas para evitar tantas mortes e tanta contaminação, não é? Eu quero vacina já. Eu sou pela vacina já. E sou também para dizer para todos, sempre publicamente, que vidas negras importam. Nós não podemos admitir nenhuma forma de abuso, de racismo, de discriminação, de homofobia, de xenofobia, tudo isso que é bia, sabe? Não é bom. Não é bom. A gente tem que acolher. A nossa vida Cristo Redentor no Rio de Janeiro não é aquele de braços abertos que acolhe a todos. O budismo é a mesma coisa, gente. Buda foi aquele ser humano numa sociedade de castas, é mais severo do que classes sociais. Quem é de uma casta muito inferior não pode se casar com uma pessoa de outra casta, se bem que aqui também, em classes sociais, isso existe. Isso ainda existe, gente, é vergonhoso. E lá existem as pessoas que eram chamadas fora das castas, os intocáveis, chamados de não humanos. Como é que você chama um ser humano de não humano? Tudo que um humano faz, nós podemos fazer, qualquer um de nós. Dos crimes mais hediondos aos gestos mais elevados de solidariedade, de amor, de compaixão. Somos nós humanos. E reconhecemos-nos em cada um. Há um monge, esse que criou os eventos em Auschwitz,
em que ele diz assim: é preciso ter coragem para testemunhar o outro em mim e eu no outro. Então, não podemos admitir que ninguém seja tratado de forma diferente pela cor da pele, pela roupa que usa, pela religião que segue. Que isso aqui no Brasil ainda é muito grave, não é no Brasil, é no mundo. Quando a gente fala Brasil, é porque a gente está vivendo aqui. Mas o drama que nós estamos vivendo e que ficou escancarado é internacional. E quem está dando um show de cidadania é a primeira-ministra da Alemanha, né? Ela falando para todos lá, gente, o que vocês acham? Que é mais importante uma ceia de Natal, uma festa de Ano Novo, ou a vida de seus pais, avós, filhos, primos? O que é mais importante? Um dia de festa ou anos de vida para eles, saudável? As Covid-19 deixam grandes sequelas. Tem uma aluna que teve Covid há meses. Ela ainda não sente sabor nem odor. Sequela. Tem um outro monge que é médico, Iacuçanga, do Rio Grande do Sul, médico de família e comunidade. Muitos dos médicos e pessoal de enfermagem pegou a Covid. Ele pegou, começou a dor de cabeça, pressão intracraniana. Tomou os remédios, ficou internado 2 dias, está trabalhando de novo, mas de vez em quando vem a dor de cabeça, sequela. Então não é assim que passou, tomou remédio e acabou. Não é gripe. Pode ser gravíssimo. O companheiro desse monge, o Chico, por exemplo, ele teve a Covid, não teve nada, o nariz escorreu um dia e acabou. Então, tem pessoas que estão contaminadas hoje e que acham que não estão, mas você pode transmitir para alguém que pode ficar gravemente enfermo e sofrer muito e causar muita dor e sofrimento. Então, cuidado. Se você esteve com alguém que foi contaminado pela Covid-19, vá fazer o teste correndo. Porque você pode estar contaminado sem nenhum sintoma e sai pelo mundo espalhando aí, né? Cuidado, porque é grave, pode ser muito grave. E nós, não é porque todos vamos morrer que a gente deixa ir morrendo de qualquer jeito, né? Isso é um pensamento obtuso, né? É um pensamento genocida, é um pensamento mau. Não é porque a gente sabe que é um vírus que muitas pessoas vão ser contaminadas e muitas vão morrer que a gente não vai procurar remédios adequados, vai procurar cura e vacinas. Está chegando a hora da vacina. A primeira vacina que chegar e que disseram está confirmada, pode tomar, eu estou lá na fila. Porque eu acho que é muito importante a gente saber que não vai estar contagiando ninguém. Não é só que eu não vou morrer. Não é uma coisa eu vou me salvar e os outros que se dão. Não, eu estou pensando em todos. E isso é o pensamento da força da vida que a gente fala, né? A vida que quer o bem é a vida de todos os seres, não a sua vida. Eu não vou me salvar e os outros não tenho nada com isso. Eu estou interligada a tudo e a todos. Nós somos a vida da Terra. E como é que nós lidamos com a vida? Fazendo o nosso melhor, sendo excelentes em cada momento. Ontem eu tive aqui falando com o professor Clóvis de Barros Filho, o Karnal e o Cortella, mas é interessante, quando perguntaram para nós assim, como que nós vamos sair dessa pandemia? Qual será o futuro após a pandemia? Será que nós, seres humanos, vamos estar melhores ou piores? O que será que vai acontecer? E eu falei, somos tantos e somos tão diferentes, embora sejamos semelhantes, não somos iguais, que cada um de nós vai sair de uma determinada maneira. E eu não sei como que isso vai influenciar o todo. Realmente não sei. E aí o professor Clóvis, que foi o último a falar, ele disse uma coisa interessante, ele disse, eu não sei como será, eu sei como é agora. E agora eu faço o meu melhor. E agora eu faço bem. E agora eu faço escolhas de excelência. Porque se agora eu estou construindo o dever. E é isso, gente. Nós estamos agora, durante a nossa vida, nossa existência, construindo o futuro da humanidade. E o que você tem feito por isso? Estamos em crise? Estamos todos. Crise também é oportunidade, oportunidade de transformação. O que você faz quando fica em isolamento social? Você reclama, resmunga, acha ruim, briga, diz eu sou livre e faço o que eu quero? Vou lembrar o que aprendi com o professor Karnal. Liberdade, segundo Santo Agostinho, é até fazer o que você não gostaria de fazer.
Eu não gosto de usar máscaras, mas se eu saio na rua, eu vou pôr máscara. Voltaram a me ver? Tive uma queda de eletricidade, desculpe. Eu então tive que pôr aqui no meu celular para a gente terminar. Temos 15 minutos a mais. Lembrar disso, gente. Vamos viver com plenitude para a gente ter uma morte digna, uma morte honrada. Eu fiz o meu melhor, não tenho nenhum arrependimento. É muito triste morrer se arrependendo, dizendo que eu podia ter feito melhor e não fiz. Então, faça o seu melhor agora. Seja excelente no que você fizer. Faça o bem para todos os seres e você vai ver que, na hora de morrer, você pode morrer com tranquilidade, que todos os seus ancestrais, os seres amados e queridos, vêm te buscar. E a gente reza na hora da morte, porque cada um de nós tem um referencial. Quem é cristão tem Jesus, não é? Tem Maria, tem o seu santo predileto, Santo Agostinho, você pode ter Santo Inácio de Loyola, você pode ter Santo Antônio, né? São Judas Tadeu, cada um tem o seu. Eu tenho tenho o Canon Bodhisattva, e eu percebi que eu tinha sido completamente convertida quando eu fui passar uma época no hospital, tinha uma norte-americana que teve que fazer apendicite lá no Japão, e eu fui acompanhá-la. E eu dormia embaixo, no chãozinho, assim, do lado da cama dela, uma enfermaria comum, e no Japão a cama do acompanhante é no chão, você puxa da cama do paciente, né? E eu estava dormindo e comecei a sonhar que eu tinha morrido. E quando eu sonhei que eu tinha morrido, eu comecei a chamar, sabe por quem? Por Kanon, que é o Bodhisattva da compaixão. Eu dizia Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, e naquele dia eu percebi que eu havia sido convertida. Eu já era monja, já há algum tempo, mas eu não chamei por Jesus, não chamei por Nossa Senhora, porque eu percebi que lá dentro de mim, no mais íntimo meu, era Kanon Bodhisattva, o Bodhisattva da compaixão, que eu queria que me acompanhasse nessa viagem para a morte. Eu não morri, claro, naquele dia, mas trouxe comigo essa mensagem, essa memória da completa conversão, que a gente só percebe nesse momento, que é na hora da morte, né? Então, espero, tem grupos que dizem, espero que você tenha uma boa morte. E eu também espero. E eu vou contar um trecho que a Ana gostou muito, que eu falei para ela. Minha mãe morreu em casa. Minha mãe fez questão de morrer em casa e pediu muito para mim que ela não queria ser entubada, que não queria morrer em hospital. E eu me comprometi com ela. Sim, mamãe, eu voltarei, estarei com você no final da sua vida. E as causas e condições da minha vida permitiram que eu pudesse cumprir o meu compromisso com minha mãe. Eu não forcei, eu não precisei forçar. As causas e condições da existência fizeram com que eu viesse morar no Brasil e que, no momento da sua velhice, os últimos dias, os últimos anos da sua vida, morei junto com ela. Chegou um momento que ela parou de tomar remédio, parou de conversar, parou de se alimentar, não bebia nem água. Eu tinha um médico maravilhoso que ele dizia assim: ah, a mamãe pediu para não ser entubada. Ele disse assim: então não vamos entubar, vai ser morte natural, seja forte. Porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa para cutucar para não morrer. Ela tinha 96 anos de idade e foi morrendo. E minha irmã é médica. E a minha irmã disse: eu não posso assumir isso que você está fazendo, porque eu, como médica, eu levaria ela para o hospital. Eu falei: não, eu me comprometi, ela fica em casa. Ela não vai para o hospital. E eu fui convidada a falar numa rádio espírita, André Luiz. E eu falando com esse senhor espírita, eu falei: olha que coisa, não é? A minha irmã disse que se ela tivesse no hospital, a mamãe teria morrido. Cadê? Se ela tivesse no hospital, a minha mãe teria morrido em 3 dias, pelo que ela conhece, né, da vida hospitalar. Nossa, agora eu não sei onde é que vocês foram. Eu tenho tanta dificuldade com isso, eu não posso mexer no celular que some. Mas, enfim, vou tentar agora aqui por esse outro lugar. Esse aqui sai. Tivemos algumas quedas, mas não foi minha, foi queda de energia. E a vida é um pouco assim, tem queda de energia. Às vezes, quando a gente morre, é queda de energia, não é? Eu estava contando quando mamãe morreu, ela morreu em casa, e eu fui nessa rádio que era da André Luiz, que é uma rádio espírita, e eu falei para esse senhor que me entrevistava, disse assim: nossa, minha mãe
A médica disse que em 3 dias, se estivesse no hospital, morria. Fazem 12 dias que ela está sem água, sem alimentos e não morre. Eu deito todas as tardes, eu deitava ao lado dela, rezava, ela era católica, Ave Maria e Padre Nosso, rezava também minhas preces budistas, e era engraçado, ela parecia um monge tibetano, sabe? A carinha dela ficava diferente. E, e aí ele disse assim para mim: ela está fechando todos os chakras. São poucas pessoas que são permitidos isto. Mesmo que pareça inconsciente, ela está fechando todos os chakras do seu corpo. Isso é uma bênção. Reconheça isso como uma bênção. Essa é a morte natural. Não é de repente assim, pum, acabou. Ela vai aos pouquinhos. Não tomou remédios que acelerassem o processo da morte e nem que aumentassem o tempo-vida. Apenas permitimos que ela morresse. E eu fiquei muito honrada de poder ter permitido que ela morresse como ela me pediu, como ela queria. Hoje em dia tem uma coisa que chama testamento vital. Você pode escrever, enquanto tem a lucidez, o que você quer que faça com você, com o seu corpo, quando estiver chegando esses momentos que você não pode tomar decisão, para não deixar a decisão para os seus filhos nem para os médicos, porque ficam todos depois sentindo culpa, sabe? E se eu tivesse feito diferente? Que foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai estava no hospital e falaram: faz ou não faz, faz, precisava fazer uma trepanação, faz ou não faz, eu não queria que fizesse, minha irmã mais nova não queria que fizesse, o médico insistiu tanto, a gente fica com medo de dizer não, né? E permitimos, isso acelerou o processo dele de sofrimento e morte, que talvez tivesse sido diferente se não fosse assim. E meu pai dizia, né, estava lúcido, né? E ele dizia assim: como podem pedir para as filhas que decidam uma coisa dessas? Que absurdo! Ele disse: eu decido, eu quero que faça. Olha que interessante. Isso é amor, amor incondicional. Não vou deixar para você, na sua vida, o peso da decisão sobre a minha vida. Por isso que é importante, se você quiser, você vai com um advogado, num cartório, e você faz seu testamento vital. Se eu ficar incapaz de tomar decisão, o que eu acho mais adequado? Deixo os equipamentos ligados, o respirador, por quanto tempo, não quero que fligue. São coisas que você pode decidir e tira o peso de familiares e da equipe médica também. A morte. A morte, a nossa companheira. Quando eu voltei à casa, depois do enterro de mamãe, ela quis ser enterrada, era católica, tem o túmulo da família, onde estão meus avós e tal. Eu cheguei em casa e aqui no aposento que ela dormia, eu, eu senti que ela estava falando comigo. Você não ouve uma voz assim, sabe? Não tem uma voz, ó, filha, não é assim uma voz do além, não. Eu ouvi como se ela estivesse falando internamente comigo, diz: minha filha, tem uma coisa assim sua dentro do meu armário. E eu abri esse armário dela e fui direto num rosário budista branco, que há muitos e muitos anos eu havia trazido do Japão e deixado com ela para protegê-la. E eu peguei esse rosário e falei: é isto, né, mamãe? E ela nunca mais falou comigo. Nunca mais. Era como se ela quisesse me entregar uma coisa que ela guardou, preciosa, sagrada, com todo respeito e carinho, e que ela morreu e mesmo assim falou comigo. Então a gente sabe que nós podemos falar também com os mortos, mas não precisamos ficar chamando eles. Eu não acredito que seja necessário. Eu acho que é melhor que a gente diga a eles: vai para a luz infinita. Se há renascimento, que o seu renascimento seja fortuito, alegre, porque você foi um ser do bem. Se não há renascimento, fique na luz. Fique na origem, no alfa e no ômega, no começo, meio e fim. E não se preocupe conosco aqui. Você nos deu saúde, inteligência, condição para lidar com as coisas mundanas. Não se preocupe conosco. Você nos educou bem, você deixou boas orientações. Pode ir com tranquilidade. Não é assim. Se você ama alguém, e se alguém vai viajar, vai embora, você vai dizer: não, não vá, se você for, vou morrer. Não, você vai dizer: vai com tranquilidade. A pessoa deixou um monte de escrito: faça isso, faça aquilo. Pode deixar, eu vou cumprir, eu vou fazer o que você pediu. Havia também uma história no Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa,
de um pai que ele sabia que os filhos estavam adoentados e ele queria que os filhos tomassem um remédio. E os filhos estavam lá brincando, dizia: "Que remédio nada, pai". E continuava. Então o pai falou assim: "Eu preciso usar o meio hábil para que meus filhos tomem o remédio, estão ficando bobos". Então ele falou assim: "Eu tenho que viajar. Eu vou viajar, vocês ficam ali, o remédio está ali. Vocês têm que tomar esse remédio, vocês estão doentes, se vocês tomarem o remédio, vocês vão ficar bem. Papai vai viajar, cuidem-se". E foi. E aí ele mandou uma mensagem dizendo que ele tinha morrido. Na hora que os filhos ouviram: "Papai morreu", qual foi a última recomendação do papai antes de morrer, antes de viajar? Que a gente tomasse o remédio que está ali. Aí eles foram lá e tomaram. E aí ficaram bem. E quando eles estavam bem, o pai voltou. E eles ficaram muito alegres, né? Mas foi o meio hábil. Aí o pai pergunta: será que eu cometi um pecado de ter mentido para os meus filhos? Ou será que eu usei o meio hábil para que eles tomassem o remédio? O remédio, é o remédio da verdade, é o remédio da sabedoria, que todos nós precisamos tomar nessa vida, para que a gente desperte, para que a gente perceba que somos o todo manifesto, que estamos interligados a todas as formas de vida, que cada um de nós é o sagrado. E este sagrado, que chamamos de natureza Buda, se manifesta da menor partícula ao maior espaço. E por isso cuidamos. Cuidamos com respeito e dignidade de cada forma de vida. E por isso nós devemos andar de máscaras, mesmo que não seja agradável. Manter distanciamento, não estar em aglomerações. Tomar vacina, a primeira que for aprovada, tomá-las. Para nós possamos respeitar a vida que agora palpita em nós. Essa vida de 5 milhões de anos. A vida da humanidade que agora está em nossas mãos. Que seja plena, que seja digna, que seja honrada. Vai depender de cada um de nós. E dentro do livro, olha que bonitinho que está escrito: cuidado, não desperdice esta vida. A gente não é gatinho que tem 7, 8 vidas. Tivemos a bênção de nascer como seres humanos. Podíamos ser árvore, ser girafa, ser formiga ou barata, ser ratinho ou boi. O ano que vem diz que é o ano do boi e do touro, né? Que é força, movimento, né? Mas nascemos seres humanos. E dentro de todas as formas que existem no planeta Terra, apenas nós, seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, de questionar, de pensar sobre a vida, sobre a morte. É sagrado esta reflexão, este procurar o significado do mistério da existência. Então não percam tempo, não desperdicem. E eu vou declamar para vocês agora, no final desse nosso encontro, deste livro, da Bela Editora. Lembrar vocês o poema que a gente lê todas as noites, antes de dormir, que diz assim: vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Oportunidade de ter nascido humana. Viva com plenitude, aprecie cada instante. Não há nada pelo qual matar e ou morrer. Viva! E faça o bem, e faça o bem ao maior número de seres. Aprecie cada instante, honre a sua ancestralidade, honre todos aqueles que vieram antes de você, honre todos aqueles que hoje estão nos hospitais do mundo com a Covid-19, os que estão doentes e os que estão cuidando. Honre todos eles, mantendo o distanciamento social, respeitando de usar máscaras, não fazer aglomerações,
Natal hoje virtual, gente. Façam Natal virtual, fim do ano virtual. Eu vou fazer o fim do ano virtual. Vocês podem entrar nos meus canais às 11 horas da noite do dia 31 de dezembro. Nós vamos fazer zazen, meditação. E depois da meditação, às 15 para meia-noite, vamos tocar sino. Que as coisas boas venham 108 vezes, vamos tocar o sino. De chamar o que é benéfico. Porque tudo isso que passamos agora não é que foi maléfico. Alguns de nós crescemos, despertamos. Buda significa isso, aquele que desperta, que acorda, que vê a realidade como é e atua de maneira adequada, benéfica para o bem de todos. Que muitos tenham despertado. E os que não despertaram, que possam despertar agora, no ano que vem. Mas vamos fazer isso, cada um nas suas casas, sem aglomerar-se, sem beijos, sem abraços, com amor incondicional e infinito, com a verdadeira liberdade, que a verdadeira liberdade é até fazer o que eu não gostaria de fazer, como disse Agostinho. Vamos juntos. A vida é bela e pode ser maravilhosa se você ajudar a contaminar apenas com o bem, com a verdade e com o caminho. Até breve, e o livro está aqui, para vocês. Pode ser encontrado aqui no Templo, na Bela Editora, na Amazon. Vamos refletir juntos. O assunto principal para nós humanos. O que é vida, o que é morte e como resolvemos as crises. Estamos juntos. Estejam abençoados e protegidos por todos os seres iluminados e benfazejos, aqui, agora e sempre. Obrigada.